Olá, meu nome é Natália Rosa, seja muito bem-vindo ao canal Praticamente Inofensiva. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que eu acho que é muito pertinente na minha vida e que inclusive eu mudei de opinião em relação a ele algumas vezes no decorrer do ano de 2020 e eu acho que cheguei num ponto de maturidade muito importante no qual eu gostaria de compartilhar com vocês, que é em relação à questão: se eu pudesse escolher, eu seria cis? Ou se eu pudesse escolher, eu não seria uma pessoa trans? Então, antes de eu entrar nesse assunto, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, praticamente inofensiva _, porque eu tô fazendo vários posts super legais que envolvem a nossa comunidade LGBT+, com dicas, conselhos e coisas que eu acho que podem ser super interessantes para vocês. Mas então, vamos para o assunto do vídeo. Caso você não saiba, uma pessoa cis ou uma pessoa cisgênero é aquela pessoa no qual se identifica com o gênero que foi atribuído a ela devido à sua anatomia. Ou seja, se você nasceu com a pepequinha, se você nasceu com os cromossomos correspondentes de uma anatomia tradicionalmente feminina e você de fato se identifica como mulher, então você é uma pessoa cis, que é, no caso, o contrário de nós, pessoas trans. Ou seja, quando a gente nasceu, o médico olhou para o nosso corpinho e disse, ó, é menino ou menina. Para dizer isso, ele usou com base os órgãos genitais que estavam ali na frente dele. Então, nasceu com pipizinho, necessariamente seria homem. Se nasceu com vagina, necessariamente seria menina. Só que nós, pessoas trans, sabemos que a coisa vai um pouco além disso. Porque nós, apesar de termos nascido num corpo incongruente com a forma que a gente se percebe, nós temos também uma identidade que não corresponde a esse corpo. E basicamente é isso que significa ser uma pessoa trans. Tu não ter uma concordância total com o gênero que foi designado a ti quando tu nasceu. Então a vida, para nós, pessoas trans, ela passa, ela vai acontecendo e a gente vai percebendo que tem alguma coisa de errada. Que é uma mistura dessa questão de como as pessoas nos percebem, de como a gente gostaria de ser percebido na sociedade, de como a gente não se sente confortável com algumas partes do nosso corpo. E aí vocês já sabem, muitas de nós partem para a transição, que é o uso dos hormônios, e a gente faz esses ajustes físicos para sentir mais conforto, aliviar a disforia de gênero e passar a viver como que a gente realmente é por dentro. Nada disso precisa acontecer na vivência da pessoa cis, ou seja, a pessoa que não é trans, porque como ela já está em concordância com o gênero que é atribuído ao corpo que ela possui, ela não precisa passar por nenhuma transformação desse tipo. E eu sei que é um assunto difícil de explicar, porque aí tu pode trazer a questão de, mas o que é uma mulher, afinal? O que é um homem? Será que isso não são construções sociais? E eu acho que seria um assunto para outro vídeo, mas de forma geral, sim, a expressão de gênero é uma construção social. Porém, o gênero é uma coisa real e ele tem algum embasamento biológico. Tanto que nós, pessoas trans, existimos e nós não inventamos da nossa cabeça toda essa história. Então a gente chega na pergunta do vídeo. Será que eu, uma pessoa trans, gostaria de ter nascido como uma mulher cis? Ou seja, eu mesma, a Natália que vocês estão vendo aqui, só que num corpo cis, feminino, no qual eu não precisaria ter passado por uma transição, no qual desde menina as pessoas já me reconheceriam como mulher. Enfim, uma pessoa que não é trans. Será que eu gostaria de ter tido essa vivência ao invés da vivência que eu tive e que eu tenho hoje em dia? A resposta sincera é que eu mudei de opinião nos últimos meses, que nem eu falei lá no início do vídeo. Até há relativamente pouco tempo atrás, às vezes eu tinha aquele surto assim de falar, como eu odeio ser trans. Como ser trans dificulta a minha vida. E eu acho que assim, vale esclarecer que ser trans é muito diferente de ser homossexual. Porque no meu caso, por exemplo, além de eu ser uma mulher trans, eu sou lésbica. Ou seja, me relaciono exclusivamente com outras mulheres. E essa é uma característica que eu acho que é legal na minha vida. Porque me faz ter experiências diferentes, eu me sinto mais à vontade com a minha namorada. E eu acho que ser lésbica faz parte da Natália, faz parte de quem eu sou. E eu acho que é algo do qual eu e todas as pessoas lésbicas, todos os homens gays, pessoas bissexuais, enfim, eu acho que a orientação sexual tem que realmente ser levantada a bandeira do orgulho. Só que eu demorei para ter essa mesma percepção com o aspecto trans,
Porque quando se é trans, é mais difícil de ser aceita. Eu, pelo menos, que tenho bastante disforia de gênero, preciso tomar hormônios para me sentir mais à vontade com o meu corpo. Eu passei por vários momentos muito difíceis na transição. Eu não tive uma infância sincera, porque eu não era eu mesma quando criança. Eu não era eu mesma quando eu era adolescente, porque eu tive a vivência como um menino. E eu não sou um menino e nunca fui. Então, eu tive a impressão de que boa parte da minha infância, adolescência e início da vida adulta, na verdade, foi um pouco jogada fora, no sentido de que eu não estava vivendo plenamente a pessoa que eu sou. Então, tudo isso, hoje em dia, no qual eu vivo uma vida autêntica, me fazia perceber que ser trans era, assim, um grande erro da natureza. E eu acho que muitas meninas trans que transicionam tarde também compartilham dessa opinião, no sentido de que a vida foi muito mais difícil por causa disso. E que se nós já tivéssemos nascido no corpo certinho, tudo seria muito mais fácil. Só que chegando nesse ponto, tem um porém. Eu acho que é um grande porém, e é um porém que chegou até mim quando eu já estava agora nos 3 anos de transição. Que é a questão de que uma vida fácil não necessariamente é uma vida melhor. Eu acho, inclusive, que foi a partir dessa perspectiva que eu mudei totalmente a minha opinião acerca desse assunto. Então, assim, gente, sendo cis ou sendo trans, eu sou mulher de qualquer jeito. A grande diferença é que eu tive que lutar para ser a mulher que eu sou hoje, no sentido de passar por uma transformação não só física, mas principalmente psicológica, no sentido de batalhar para ser aceita na minha própria família, com os meus amigos, com a sociedade, né? Imagina, a gente tem um instinto tão forte dentro da gente que a gente abre mão de tudo, a gente abre mão de todas as coisas, toda a segurança, inclusive de pessoas que a gente ama. O medo é gigantesco só pra gente poder dizer pro mundo quem a gente realmente é. E eu fui lá e passei por isso. E uma coisa que eu fico pensando é, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu com certeza não seria a mulher que eu sou hoje. Eu seria uma outra mulher, uma outra Natália. De certa forma, eu ainda seria eu, só que eu acho que eu teria aprendido tão menos sobre a vida. Eu acho que eu seria uma pessoa um pouco menos empática, um pouco menos consciente, um pouco menos, assim, vivida de certa forma. E eu percebo isso bastante, inclusive em outras meninas trans. Porque nós, como a gente tem uma vivência muito rígida e às vezes cheia de preconceito e como as pessoas apontam muito o dedo pra gente, eu acho que é normal que a gente aprenda que julgar não é legal. Outra coisa que a gente aprende é que a aparência não é tão importante como quem a pessoa é por dentro. Todas essas dores ajudam a fazer com que a nossa personalidade se molde de forma mais madura, de forma mais consciente, de forma mais empática. E eu acho que tudo isso é de um valor inestimável. E hoje, no estado em que eu me encontro na minha vida, eu acho que eu preferia muito mais essa maturidade que eu tenho, essa evolução num sentido assim espiritual, no sentido sentimental e psicológico, do que simplesmente ter tido uma vida mais fácil como uma mulher cis. Porque eu tenho certeza que eu não teria tido esses mesmos aprendizados. Então hoje eu digo com orgulho que ser trans foi importantíssimo para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje, e eu não abriria mão de ser trans só para ter uma vida mais fácil. Mas veja bem, isso não é o que tu pensa lá no comecinho da transição, quando o mundo tá desabando à tua volta. Isso é uma coisa que tu aprende com o passar dos anos, se é que tu aprende, né? Então, eu tô bem orgulhosa de ter chegado nesse ponto da minha vida. E hoje eu me sinto mais tranquila para poder falar isso e talvez inspirar outras pessoas trans que estejam entendendo a sua vivência somente como um peso e não como uma oportunidade de crescimento espiritual, psicológico, mental e tudo mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena reflexão. Não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário sobre o que você acha disso tudo que eu falei. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, praticamente inofensiva _ e também de conhecer o nosso novo clube de membros do canal. Um beijão e até a próxima!